Bom, gente, então vamos começar nossas aulinhas de interações, porque na verdade essa aula, na aula passada vimos comunidade. Vocês já perceberam que os nossos temas começam a ficar mais densos dentro disso, né? E agora nós vamos começar com interações. Eu decidi segmentar a parte de interações em três. Vocês vão ter hoje uma aula hiper light, onde vocês vão aprender um pouco sobre estrutura de comunidade e relações harmônicas. E depois vocês têm duas aulas densas de novo. Então essa parte de comunidade é puxada. Então, hoje vai ser para vocês respirarem. E na nossa próxima aula vocês vão começar já de novo a pegar pesado, tá certo? Então vejam, nós vamos discutir a questão de interações biológicas. Nós, desde o começo, temos falado sempre em questões de condição e recurso. E a gente sempre coloca que isso eram os fatores que determinavam se uma espécie poderia ou não acontecer num determinado lugar. Se a temperatura era adequada, se tinha o recurso comida que a espécie deseja, se tinha o recurso espaço, por exemplo, se a espécie gosta de um costão rochoso, não adianta nada ter praia arenosa se ele precisa de um costão rochoso. Então, isso são condições e recursos para que cada uma das espécies possam sobreviver. Mas, você pode ter um ambiente perfeito em termos de condições e recursos e ainda assim a sua espécie não ocorrer naquele lugar. Por quê? Porque pode ser que existam outras espécies que interagem com ela e que se dão melhor. Elas podem ser mais competitivas, elas podem ser um predador que come a sua espécie. Então vejam que ela pode ser um limitador. E, pelo outro lado, você pode ter interações positivas. Existem, por exemplo, espécies, vocês podem procurar quando a gente fala sobre espécies de aves de bando misto. É uma comunidade de aves de diferentes espécies, uma comunidade mesmo, que interage e se ajuda, uma protegendo a outra aumentando a chance de alimentação, a outra dando sinal e assim por diante. Então veja, é um processo positivo de interação. Então a presença de uma espécie em um determinado lugar, além de condições e recursos, depende da interação que essa espécie tem, seja ela positiva, e aí aumenta a chance dela acontecer naquele lugar, ou negativa, e aí diminui a chance dela acontecer nesse lugar. Tá certo? Dentro disso, é extremamente importante que vocês entendam o que vem a ser estrutura de comunidade. Por quê? A gente fala muito de comunidade, a gente pensa, porque o lugar tem várias espécies e isso caracteriza a comunidade, mas como? O que vem a ser efetivamente uma estrutura de comunidade? E isso eu vou explicar para vocês em uma planilha do Google, que eu vou mostrar tanto a questão de estrutura de comunidade, quanto nós vamos voltar a discutir um pouco do índice de diversidade, porque a gente falou em diversidade na aula passada, e eu acho importante que vocês entendam como é que a gente pode medir diversidade matematicamente, que é o que as pessoas fazem quando trabalham com comunidade, tá ok? Então vamos lá. Dentro desse conceito, dentro dessa
questão de estrutura de comunidade, eu vou trabalhar para mostrar para vocês aqui numa planilhazinha do Google, tá? Eu acho sempre muito interessante essa história da gente fazer as análises juntos aqui, porque assim vocês inclusive aprendem um pouco a mexer mais na planilha do Google, tá? Então tem dois aprendizados aí, um do conceito ecológico e outro da própria planilha que vai poder ajudar vocês na prática, tá? Então, como o próprio nome diz aqui, ó, estrutura de comunidade e índice de diversidade. Eu quero tratar com vocês esses três tópicos aqui. O que é uma estrutura de comunidade? Como é que você calcula um índice de diversidade? Por que isso? Eu não vou cobrar cálculo de vocês, tá? Então, assim, vocês não se preocupem, mas a questão é, na aula anterior, eu comentei sobre diversidade. Então, que diversidade incluía uma questão de riqueza, número de espécies, e equitatividade. E vocês podem ter se perguntado, beleza, como é que eu calculo isso? Bom, existem dezenas de índices e eu não vou trabalhar nós não vamos trabalhar na prática com os índices, mas eu faço questão de mostrar como é que um deles funciona, que é o nosso índice de Shannon. Então nós vamos construir isso junto para cada uma dessas duas áreas aqui. A gente vai analisar isso em seguida. Então, e aí a gente vai comparar esse valorzinho, não matematicamente, mas só numericamente. A gente vai poder brincar um pouco com isso para que vocês possam entender como é que essas coisas funcionam, tá bem? Então, vejam, o que nós temos? Nós temos aqui 6 espécies em duas áreas, área 1 e área 2. A primeira pergunta, e o que deu origem a gente ter essa tela aqui, é o que é uma estrutura de comunidade. A comunidade, a gente viu na aula anterior, que é um conjunto de espécies, de diferentes espécies, obviamente, que habitam um determinado lugar num determinado período de tempo. Beleza. Mas você tem uma estrutura de comunidade. A estrutura nos diz quantas espécies a gente tem e como é que elas se distribuem. Na prática, eu posso... Deixa eu ver... Eu vou construir junto com vocês aqui, eu não fiz isso antes, tá? Então, assim, nós vamos construir junto um gráfico. Esse gráfico aqui é ruim, nós vamos melhorar ele. Vamos fazer um gráfico melhor aqui. Vejam só. E deixa eu ver uma coisa, se a gente consegue fazer esse mesmo gráfico, só que assim. Eu prefiro ele. Olha só. O que nós estamos comparando com esse gráfico? Qual é a estrutura de comunidade que a gente tem? Olha que legal. Nós poderíamos ver isso aqui também, diretamente nos dados que a gente tem, tá? Mas esse daqui é um gráfico de estrutura de comunidade. Área 1 azul, área 2 vermelho. Tá aqui. E nesse eixo a gente tem o número de indivíduos de cada uma delas. A gente poderia vir aqui em algum lugar, títulos dos eixos, parará, título do gráfico do eixo horizontal, aqui você coloca número de indivíduos. Pronto, você pode dizer que você quer isso aqui, bold, que você quer ele com tamanho 20, e assim por diante. Então vejam que vocês têm uma série de formas de trabalhar com os gráficos, tá certo? Olha só, se você olhar a distribuição desses animais, principalmente do azul, Alex, eu estou tendo dificuldade para ver porque esse troço está deitado. Pode ser feito de uma outra forma? Pode. Eu quis colocar ele deitado por causa que os nomes aqui ficam mais interessantes, tá? Mas se você clicar aqui, o mesmo gráfico de barras pode ser feito aqui.
Talvez vocês consigam enxergar um pouco melhor isso. Vejam só, vejam que ele automaticamente já botou aqui, inclusive, o nome da legenda e do eixo de novo. Tá? Olha só, a área 1, ela tem pouco, muito, zero. É o que a gente vê aqui, ó. Você tem duas espécies altamente dominantes, 3 espécies com baixa ocorrência. É isso que o gráfico está nos mostrando. Então, nós temos, se eu fosse descrever ou analisar um pouco a estrutura da comunidade de mamíferos da área 1, eu diria que é uma área com uma estrutura dominada por 2 espécies, lebre e capivara, enquanto que aqui ela tem uma riqueza de 5 espécies, e 2 são muito dominantes e 3 são de baixa ocorrência. Já na área vermelha, veja só, apesar de existir uma variação, ela é muito mais homogênea. Se você pegar uma média, ela gira muito mais próximo da média do que a anterior. Então, no caso da estrutura de comunidade da área 2, ela é composta por não 5, mas 6, porque ela também tem o sagui, e o nível de dominância é muito menor. Ah, Alex, mas você tem uma espécie ali que só tem um indivíduo. É porque é uma espécie que precisa de muito recurso, é uma espécie que precisa de uma área muito grande. Se você aqui tivesse... Olha, vou mudar aqui, você vai ver que automaticamente muda no gráfico, tá? Olha lá, já mudou aqui no gráfico. Biologicamente, isso aqui seria algo muito raro de acontecer para uma área desse tipo, porque, na verdade, uma onça parda precisa de muito recurso. Então, ela precisa de 10 capivaras, de gato do mato, de cachorro, para poder comer. E se você tem 10 onças, com certeza essa quantidade de recurso não faz sentido. Tá? Voltou. Então, isso é a nossa estrutura de comunidade. Ela, na área 2, então, nós podemos dizer que a riqueza de espécies tem uma espécie a mais, ou seja, ela tem 6 ao lugar de 5, e é mais homogênea. E aí vem a grande pergunta, ok, qual é mais diversa? Vocês muitas vezes fazem o quê? Vocês olham para o sagui, opa, tem uma espécie a mais. Ela tem mais riqueza, então ela deve ser mais diversa. Vocês sempre têm que pensar em riqueza e equitabilidade. Lembrem-se que diversidade tem esses 2 conceitos juntos, tá certo? Mesmo que aqui você não tivesse sagui, provavelmente eu concordo com quem disse que a área 2 é mais diversa, porque ela é mais homogênea, tá? Mas não obrigatoriamente por causa do sagui. Eu vou mostrar isso depois para vocês nos cálculos que a gente vai fazer, tá certo? Então, estrutura de comunidade é isso. Número de espécies, distribuição, abundância de cada uma das espécies e assim por diante. É isso que vai